Por falar em saúde, vamos falar de uma data importante. Hoje, 29 de outubro, é um dia dedicado para lembrar sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. A gente costuma dizer que pessoas que não têm muita vida saudável podem ser as maiores vítimas de AVC, porém, isso não é regra. Tem gente que leva, sim, uma vida saudável, mas também corre o risco de ter AVC. Por isso que é importante ficar atento aos sintomas. Eu vou chamar a Monize Poiani, que vai nos ajudar com isso. Boa tarde, Monize. Oi, Nilessa, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Todo mundo tem que ficar atento, viu? Porque, segundo os médicos, os principais sinais do AVC, o acidente vascular cerebral, são fraqueza nos braços, quando a gente tem dificuldade para erguer os braços, movimentar, também dificuldade para falar e aí aquela boca torta. Então, esses são os principais sinais do AVC. E quando isso acontece, tem que procurar o médico o quanto antes. Quanto mais rápido esse socorro, mais rápido o diagnóstico, menor a chance da pessoa ter alguma sequela, uma consequência mais grave. E foi o que aconteceu com a Andréia. Ela sofreu AVC e procurou o médico rapidamente, conseguiu se recuperar. Veja o vídeo que ela mandou pra gente. Fui acometida de uma cefaleia intensa, abrupta, que foi diagnosticada com uma ruptura do aneurisma cerebral. Fui submetida a uma cirurgia para resolver o sangramento desse aneurisma. Tive um tempo de recuperação afastado do trabalho de 6 meses e, como fui prontamente atendida, e estou totalmente recuperada. Essa agilidade no atendimento médico, então, é muito importante. O acidente vascular cerebral é o principal causador de sequelas no mundo, viu? E aqui no Brasil, a cada 5 minutos, uma pessoa morre por causa da doença. São mais ou menos 100 mil mortes por ano. Eu conversei mais cedo com o médico neurologista que explicou pra gente o que pode provocar o AVC. Vamos acompanhar. Tudo aquilo que piora, eleva a pressão arterial, má alimentação, obesidade, né? Controle inapropriado do diabetes, todos esses fatores que são mais fáceis de prevenir podem levar ao acidente vascular cerebral. Existem causas que são mais raras e que equivalem a bem menos que 1% dos AVCs, em que a gente encontra uma predisposição genética. Essa pessoa pode ter uma alteração cardíaca congênita e aí favorece o AVC. Cerca de 30% dos AVCs, eles ficam sem um diagnóstico definido. Então, quase 30% a gente não consegue encontrar uma causa do AVC. E isso é mais comum em pessoas mais jovens com menos fatores de risco. E olha, eu conheci hoje um paciente que entra nessa estatística que o médico explicou, desses 30% que ainda não sabem a causa, né? O que provocou o AVC. O Tiago tem 34 anos, ele tem uma vida ativa, pratica exercício físico todo dia, também tem uma alimentação saudável, só que ele sofreu 2 AVCs. E ele estava dormindo, acordou, de repente aconteceu, também foi rapidamente para o médico. A gente conversou com ele, vamos ouvir a entrevista. Um susto, porque jamais imaginei passar por isso aos 34 anos de idade, né? Com a atividade física que eu faço praticamente todos os dias, né? A gente não espera. Graças a Deus não fiquei com nenhuma sequela. Tenho acompanhamento médico, a gente está fazendo assim, investigando ainda para ver se acha a causa do motivo que teve o AVC, porque tem chance de 30% dos casos de não achar a causa. Mas voltei às atividades assim, com exercícios leves, nada de muita intensidade, e tudo com restrição médica para voltar à vida normal aos pouquinhos. Essa é uma doença grave e preocupa, né? O Tiago, quem já teve, sabe, né? O quanto essa doença é preocupante. Por isso, todo mundo tem que ficar atento aos sintomas, né? Aos primeiros sinais. A gente está aqui no Hospital de Base, em Rio Preto, que é referência no atendimento a pacientes que já sofreram AVC. E, para vocês terem uma ideia, o número de atendimentos por ano aqui no HB é de 600. São 600 atendimentos por ano. Tem uma ala exclusiva para atender esses pacientes. Eu vou conversar agora com a doutora Mariana, que é neurologista e realiza esse trabalho aqui no Hospital de Base. Ô, doutora, a gente mostrou ali o caso do Tiago, né? Saudável, tem uma vida ativa, de repente sofreu AVC. Quais são os principais sintomas? Por que isso geralmente acontece com as pessoas?
Normalmente sintomas são súbitos, de início súbito. O paciente perde a força de um braço ou da perna. Na maioria das vezes são ipsilaterais, são do mesmo lado do corpo, dificuldade para falar ou às vezes nem fala, ou perda do campo visual. Independentemente da idade, isso pode acontecer com qualquer pessoa? Independente da idade, tem casos, é um pouco mais raro em crianças, mas é mais comum acima de 50 anos. E hoje, como que tem sido o atendimento a esses pacientes aqui no hospital? Bem, esses pacientes são muitas vezes, eles vêm se tem convênio, vêm para o hospital para emergência, ou muitas vezes regulado via SAMU, que o atendimento é rápido, referenciado, que é o mais importante, que hoje não é todo hospital que atende AVC agudo, e que esses pacientes cheguem para a gente com até 4h30 do início dos sintomas, para receber, sim, o tratamento adequado e se entrar no protocolo para terapia trombolítica, a gente fazer o trombolítico e tentar reverter os sintomas do paciente. Obrigada, doutora, pelas informações. E olha, os médicos explicaram para mim que a incidência, de AVC tem aumentado principalmente por causa da má alimentação. Então, o AVC geralmente está relacionado aí à obesidade, também à pressão alta. Por isso, Nilessa, que é importante se cuidar e estar sempre ali em acompanhamento médico, fazendo aquele check-up. Isso que eu ia falar, não só a vida saudável, né? A gente tem que procurar fazer o preventivo sempre, não só procurar também quando está com algum problema, porque a gente sabe que é muito difícil às vezes conseguir atendimento, principalmente na rede pública, no momento, né? Tem que ir fazendo toda a prevenção. Obrigada, Monize, valeu.